Olá, turma, tranquilo? Então tá bom. Vamos ver hoje então, né, aqui na nossa aulinha, que ficou faltando aí para a gente finalizar o curso, né, sobre equilíbrio em reações químicas. Obviamente, né, é uma introdução, tá, pessoal? A gente vai ver como que as reações elas vão avançando dentro da nossa conceituação de equilíbrio, né? Nunca se esqueça que quando a gente fala em equilíbrio, nós estamos falando aqui, né, numa igualdade de potencial químico, por exemplo, entre duas fases, né? Se eu tenho vapor líquido, ou entre duas fases dentro do mesmo estado, e assim por diante, como a gente já viu ao longo do curso, né? Entretanto, as reações elas podem acontecer em condição de equilíbrio, né? Ou seja, estar em equilíbrio não significa que não vai haver a transferência ou o transporte de massa. E é interessante que a gente consiga aí ver como que as reações elas vão avançando, né? E nós vamos ver aqui também, de uma maneira bem simples, pelo fator K, né, que é o fator da constante de equilíbrio, qual que é a sua dependência com a temperatura com o uso de gráficos. Né? A gente não vai fazer a formulação analítica, até porque a expressão ela é uma série e muitas vezes fazer esse cálculo, né, desenvolver a série nem tanto, mas fazer esse cálculo na mão acaba sendo um pouquinho ingrato. Então a gente tem uma série de gráficos e que no qual pode auxiliar a gente aí para poder calcular o fator de K e através do fator de K a gente conseguir ver a influência da temperatura dentro do avanço de uma reação, né? A gente já vai explicar o que significa isso também. Bom, aqui é uma introdução, né, pessoal? Uma introdução na qual eu não vou ficar lendo muito aí o que está escrito, mas basicamente, né, o que a gente precisa pensar é o seguinte, né? Primeira coisa muito importante é que o que nós vamos fazer aqui é algo relacionado a uma previsão relacionada ao estado de equilíbrio de uma maneira analítica que ela pode vir a se confirmar na prática, né? Entretanto, né, se o nosso modelo ou o nosso entendimento não tiver adequado, a gente vai ter algum desvio da prática, o que não é interessante. Então a ideia é que a gente consiga aqui modelar e mapear de tal forma para que aquilo que esteja no papel, numa situação industrial, né, numa situação onde a gente está colocando dois ou mais reagentes para proporcionar os produtos que são aqueles os nossos produtos que têm valor agregado, né, como a gente pode ler na frase logo abaixo, a gente consiga entender isso e consiga ali formular não a reação em si, né, mas formular as condições para que essas reações, né, que é o grande, digamos assim, o grande foco da engenharia química, né, não é de fato incidir na reação em si, mas tendo uma reação, entendendo uma reação, como que essa reação acontece, né, que seria o nosso principal intuito da aula, é você formular as condições industriais, né? Quais temperaturas são necessárias, qual pressão é necessária, proporcionar isso, e aí vocês bem viram e têm visto isso ao longo do curso, né? Nas matérias de operações unitárias e assim por diante, com que essa reação de fato eu consiga ter ela acontecendo em escala industrial. É o que eu comento, né? A diferença da engenharia química para a química é que a engenharia química ela vai pegar aquilo que a química consegue fazer e trazer e proporcionar e gerar condições, né, para que aquilo aconteça no meio industrial. Né? Muito importante, pessoal, que essa conversão de taxa de uma reação química, ou seja, né, o que é essa conversão de taxa de reação química? Como que eu vou como é que eu posso falar? Como que os meus reagentes eles vão sendo transformados, né? Ou seja, eles vão desaparecendo e sendo transformados nos produtos, né? Isso é o que a gente define por taxa de reação química, que inclusive a gente vai ver isso pelo fator QC ou εE, que é o grau de avanço da reação, ou o grau da reação, a extensão da reação, e vai dizer para a gente essa conversão, como eu comentei há pouco, é um fator dependente da temperatura, tá? Outra coisa muito importante, né, que está destacado aqui, existe uma direção do equilíbrio, né, ou seja, normalmente essa direção ela vai do reagente para o produto, né,
no qual os dois vão estar presentes numa mesma composição, né? E não vamos observar aqui, né, uma mudança de estado, ou seja, tanto os reagentes quanto os produtos, se eles estiverem no estado gasoso, eles vão continuar no estado gasoso e assim por diante, ok? Aqui algumas outras definições bastante importante, né? Então, quando a gente tem essa constância, a gente define isso por equilíbrio químico, né? Nós vamos estar trabalhando aqui com quantidades significativas, ou seja, até porque nós estamos falando em escala industrial. Então vejam que são aqui apenas, né, algumas frases, alguns conceitos aí só para corroborar com o que eu falei há pouco. Bom, então vamos lá. Então, o que a gente consegue entender aqui por extensão ou coordenada da reação? Imagina uma seguinte reação completamente hipotética, onde eu vou ter aqui VA mais VB, né, aqui representando os reagentes, né, imaginando um processo reversível, né, nem todos eles o são, VC mais VD vezes D e assim por diante. Como que eu vou analisar essa reação para eu poder entender essa coordenada de extensão aí, que vai ser o nosso fatorzinho que dá o grau de avanço da reação? Primeira coisa, né? O que está sendo representado por A, por B, por C, por D, assim por diante? É o meu composto químico, né? E aí, no caso, o que está à esquerda dos reagentes, o que está à direita do produto. Então, são os compostos químicos que fazem parte da minha reação. No passo que esse meu VA aqui, esse módulo, né? O que ele vai estar representando? Ele vai representar o que a gente define, o que a gente chama de coeficiente estequiométrico, né? Ou seja, eu vou ter toda uma configuração, todo um arranjo estequiométrico para que através representando aí a transferência de massa, veja bem que aquilo que eu comentei ali no comecinho do vídeo, a gente consiga prever, né, como que os meus reagentes vão sumindo, vão desaparecendo, para que os meus produtos sejam formados, né? E para que eu possa fazer isso, uma coisa muito importante é o seguinte: a gente vai matematizar isso, a gente vai fazer continhas e vai gerar números para poder ter esse entendimento, principalmente em cima do número de mols, em cima da estequiometria de cada um desses compostos químicos. Para que isso seja feito, né, uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é o que a gente vai definir como convenção de sinais, para que a gente possa representar e diferenciar um produto de um reagente. Então, a convenção de sinais ela diz o seguinte pra gente, turma. Ela diz que negativo são, a gente utiliza para os reagentes, tá? Ou seja, aquilo que está reagindo para formar o produto que é positivo, tá ok? Sem nenhum grande dor de cabeça, tá ok? Agora você pode estar se perguntando, beleza, como é que eu faço isso, né? Então vamos lá, turma, vamos ver um exemplo de uma reação bastante simples aí, né? Vamos reagir metano com água, formando monóxido de carbono e gás hidrogênio, né? Lembrando que a gente sempre tem que colocar a nossa reação balanceada, né? Ou seja, o pressuposto do equilíbrio, imagina-se o balanceamento da minha reação, né? Ou seja, o que eu tenho ali nos reagentes que vão estar proporcionando os produtos tem que estar em iguais proporções no que diz respeito a cada um dos átomos, né? A cada um dos elementos químicos, perdão. Então eu tenho aqui metano mais água, né? Gás carbônico, monóxido de carbono, mais hidrogênio, né? Veja aqui, ó, 6 átomos de hidrogênio, né? Na esquerda e na direita, ou seja, nos reagentes e nos produtos, um de oxigênio e um de carbono, a reação está balanceada, né? Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, vamos tirar os nossos coeficientes ou números estequiométricos, né? Lembrando que o que é reagente é negativo e o que é produto é positivo. Então, do CH4, eu tenho 1 mol, ele é reagente, é -1. Da água,
a mesma situação, menos 1. Né? Então, são os dois reagentes, os seus números, os seus coeficientes estequiométricos, menos 1, menos 1. O negativo representando o que é reagente. No passo que o monóxido de carbono, né? Mais 1 positivo, porque é produto, e o gás hidrogênio, né? Veja aqui que todos, não coloquei, mas é importante, estão no estado gasoso, então eu posso até colocar esse meu sufixozinho aqui ao final da fórmula química, representando que estão no estado gasoso, é igual a mais 3 do hidrogênio, porque é um produto. Perfeito. Então, uma coisa importante, tá, pessoal? Né? Vou fazer uma observação aqui antes de continuar. Se eu tiver aqui uma espécie inerte, o que é uma espécie inerte? Que não participa da reação. Em toda e qualquer espécie inerte, o seu número estequiométrico é 0. Então, a gente está fazendo uma análise, está entendendo como a reação está acontecendo. Então, aquilo que é inerte, ou seja, não participa da reação, a gente não considera. Matematicamente, o que significa não considerar? Significa atribuir o valor de 0. Né? Então, como eu comentei, né, o que eu estou enxergando aqui? Eu estou enxergando o seguinte: 1 mol, tanto de CH4 quanto de água, que são os meus reagentes, desapareceu, no passo que 1 mol de monóxido de carbono mais 3 mols de gás hidrogênio foram formados. Só que o que acontece? Se eu quero entender como que a minha reação está acontecendo, ela está avançando, ou seja, como que está desaparecendo os meus reagentes aí, né? O metano e a água, e como que está formando o monóxido de carbono e o gás hidrogênio, eu preciso fazer uma relação entre eles. E aí nós vamos fazer, num primeiro momento, essa relação de uma maneira infinitesimal, para que, pelo pequenininho, né, por cada pequeno incremento, eu consiga analisar o todo e aí eu entender como que essa minha reação ela foi acontecendo. E aqui, veja bem, uma condição de equilíbrio, sem se preocupar com a velocidade. Veja que nós não estamos aqui preocupados com a velocidade. Veja, em nenhum momento aqui eu falei em cinética, em nenhum momento aqui eu falei em catalisador. Eu estou falando que a gente quer ver como que a reação ela vai avançando em critérios termodinâmicos. Ou seja, né, se de fato eu consigo aqui... eu sei que se eu reagir metano com água, vai formar monóxido de carbono e gás hidrogênio. Tá? Eu não sei em quanto tempo que isso pode levar. Não é a nossa análise, como eu comentei há pouco. Entretanto, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso pegar, olhar e falar, bom, como que essa reação ela foi avançando para que, através desse avanço, eu consiga entender melhor essa reação e, inclusive, entender como que as composições vão se alterando, quais são as temperaturas necessárias e assim por diante. Né? E aí, obviamente, isso pode até gerar para a gente um arcabouço, um critério cinético, entretanto, não é um intuito de agora. Tá? Pessoal, isso a gente faz no próximo vídeo e aí a gente continua, tá? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.